Em nome santo de teu Filho amado, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 66. Esquecendo. Culto infantil. Vai ter agora. Salmo 66. Todos encontraram? Nós vamos falar justamente sobre uma coisa, irmãos, que vimos agora nesse último louvor. Graça. A graça de Deus. Como é que abre isso aqui, não? Salmo 66. Vamos ler ele todo, do 1 ao versículo 20. Todos encontraram? Irei ler, os irmãos acompanhem. Oferta de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrai na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Irmãos, presta atenção nesse último versículo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Irei ler um texto aqui para vocês, que diz o seguinte: como normalmente nós chamamos nossas mães. As crianças, quando a gente era criança, eu acredito que quem tem filho aqui, ouve o dia todo, mãe, pai, maninha, painho, papai, mamãe, o dia todo. Eu acredito que tem aquele ditado, né? Se eu ganhasse uma moeda, ou por cada vez que eu ouvisse isso, ficaria rico, poderia fazer uma viagem, alguma coisa assim. E nós temos que entender que isso é algo natural da criança, quando está criança. Nós temos que entender isso.
O que a gente não entende, nem aceita muito bem, é quando acontece o seguinte: quando recebemos a mensagem de alguém no WhatsApp, que só chama a gente, só manda mensagem para a gente quando precisa. É isso que acontece, quando precisa. Só nos procura quando precisa. Às vezes, quando recebemos uma mensagem ou alguém conversa com a gente, já dá aquele mal-estar, já diz, lá vem tal pessoa. E acontece o seguinte: muitas vezes nós somos assim com Deus. Às vezes nós somos assim com Deus. Nossa relação com Ele é baseada quase que exclusivamente por uma oração que a gente está pedindo o tempo todo. Por uma oração, nós estamos sempre na oração pedindo algo, sempre pedindo algo, pedindo. Geralmente associamos o poder da oração, quando nós estamos orando, a uma bênção. Associamos o poder da oração às mudanças que ela causa na nossa vida, na nossa realidade, e ao mover de Deus a nosso favor. Pensando assim, ela é só um meio para eu obter aquilo que eu quero de Deus. Pensando desse jeito, ela é apenas uma ferramenta para a gente obter alguma bênção de Deus. Pensando desse jeito, ora, a oração passa a ser apenas palavras mágicas, apenas palavras que nós estamos repetindo o tempo todo, mas não é uma oração verdadeira. Ainda que a Bíblia fale que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Várias partes na Bíblia mostram pedidos atendidos. Os profetas, servos de Deus, as orações que eles fazem sendo atendidas por Deus. E toda a Bíblia fala sobre muitas dessas passagens, que Deus atendendo a oração dos seus servos. E por isso, a oração ela deve ser resumida como um diálogo entre duas pessoas, entre nós e Deus. É uma conversa entre nós e o nosso Senhor. A oração, ela pode ser isso, uma conversa entre você e Deus. É um diálogo, é uma conversa. A oração, ela pode ser resumida nisso. A oração é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e por meio da sua graça. E quando vai passando o tempo, vai sendo transformado a oração. Com o tempo, vai se transformando num completo encontro com Ele, num completo encontro de comunhão com Deus, em uma plena comunhão com o nosso Senhor. Existem pessoas que conhecem Deus de forma genérica ou apenas de forma superficial, só de ouvir, apenas isso. E para esses, Ele é o nome que surge no mal-estar. Ele é o nome que surge na boca quando o calo aperta, quando está passando por uma situação difícil. Tem um ditado que diz que até ateu, quando está caindo do avião, não é mais ateu, se torna crente, clama por Deus. Porque quando a coisa aperta, aí sempre lembramos de uma pessoa, sempre Deus. Mas reparem que muitas das vezes só lembramos de Deus nesses momentos. Às vezes nós pensamos assim: é o gênio da lâmpada mágica, aquele que abençoa. É como se, vou só esfregar a Bíblia aqui e Ele vai atender o meu pedido, Ele vai atender a oração que eu vou fazer a Ele. Mas quando na verdade não é assim. A relação, ela é pautada, alicerçada na bênção de Deus, na sua proteção. No entanto, existem aqueles que nasceram de novo e fazem uma oração por meio do Espírito Santo, uma oração em espírito e em verdade. Esses tiveram a visão de Deus clareada pelas Escrituras. E para esses, a oração é muito mais do que apenas pedir. É muito mais do que apenas: Senhor, quero isso. Senhor, peço isso. Senhor, coloca isso na minha vida. É muito mais do que isso. É se render, é se ajoelhar, é clamar ao Senhor, é estar na presença dEle, na presença do soberano Deus. É isso que a oração é, para aqueles nascidos de novo. O livro aqui de Salmos teve muitos autores, e
esse salmo aqui, juntamente com todos os salmos, ele é uma declaração de louvor a Deus. Em vários momentos, em situações da vida, os profetas, os escritores, estavam passando por algum momento e clamavam ao Senhor. Temos aqui na Bíblia oração, clamor, gratidão, louvor ao nosso Deus. O Salmo 66 inicia com uma celebração, dizendo: vinde, aclamai a Deus toda a terra. Um clamor ao louvor a Deus, pois apenas Ele merece todo esse louvor, pois apenas Ele merece toda essa adoração. Apenas Ele. Aqui temos falando sobre a glória de Deus, a glória do divino, as maravilhas que Ele tem feito no início do Salmo 66. Não há nenhuma energia, não há nenhuma força poderosa que seja maior do que o Deus. Não há nenhuma energia ou manifestação tão poderosa quanto a do Senhor, e diante dele nenhum inimigo tem a capacidade de resistir, nenhum. Nesses versículos nós somos convidados a nos lembrar, não esquecer, mas sim a nos lembrar das bênçãos e misericórdias de Deus, das bênçãos e maravilhas que Ele tem feito, que Ele tem realizado no passado, que Ele tem realizado no passado da nossa vida, que Ele tem realizado na nossa vida agora e que Ele realizará futuramente. O que nos leva a sempre manter a confiança e a fé em Deus. Não importa o que aconteça, devemos manter a confiança em Deus. Mesmo que você olhe para um lugar e não veja, Ele está presente. Deus está presente sempre no meio de nós, guiando nossos passos e coordenando tudo que acontece. O Senhor, Ele está acima de toda a criação. O Senhor, Ele é maravilhoso. Deus, Ele não é apenas o Criador, mas Ele também é o sustentador da vida. Deus é aquele que merece todo o nosso louvor, pois o seu Espírito, Ele nos auxilia a trilhar um caminho em direção a Ele. Nesses versículos aqui, compreendemos que Deus, Ele permite o sofrimento, mas Ele não permite só por permitir. Ele tem um propósito nisso, nesse sofrimento. Entretanto, Ele utiliza esse sofrimento como forma de aprendizado, e nos limpando de todas as impurezas e de todo pecado. Todo e qualquer momento de tristeza e dificuldade não dura para sempre, com Deus ao nosso lado. Podemos encontrar um norte, rumo à alegria, rumo a Deus, caminhando firmemente em direção ao nosso Senhor. Primeira coisa que nós vamos observar aqui, preste atenção aí, nos versículos 13 ao 15. Diz o seguinte: entrarei na tua casa, com holocaustos pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, e imolarei novilhos com cabritos. Mas antes, no versículo 12, diz o seguinte: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Nós estamos aqui nesse lugar grande, lugar espaçoso, que ainda cabe muito mais gente. Aqui em cima ainda cabe muito mais gente. E vimos aqui fazer isso. Pagar um voto ao nosso Deus, louvar a Ele, render graças a Ele, oferecer uma adoração a Ele, oferecer louvor. Nós temos que reconhecer uma coisa: a nossa dívida diante de Deus, uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. Nesses versículos o salmista está pagando uma promessa que ele faz a Deus, uma promessa que ele faz ao Senhor, com holocaustos e sacrifício. Isso ainda era algo que era praticado no Antigo Testamento, mas com a vinda do Senhor Jesus, isso passa a ser encerrado. Ele faz uma promessa diante de Deus e a cumpre. Presta atenção. Ele faz uma promessa diante do Senhor e cumpre ela. E vemos aqui uma diferença. Diferentemente de nós, que quando muitas vezes nós estamos passando por uma situação de dificuldade, de dificuldade, e nos achegamos a Deus. Nesse momento é que nos achegamos a Deus
e dizemos o seguinte: prometo que vou melhorar, prometo que vou mudar, prometo que vou mudar, prometo que vou mudar minhas atitudes, prometo que vou adorar cada vez mais o Senhor, prometo que vou parar com a prática do pecado, prometo que vou ser mais comprometido com a sua palavra, prometo isso, prometo aquilo. Mas quando temos a oração respondida, esquecemos de tudo isso, esquecemos disso, do que prometemos. Prometemos. Quando somos respondidos, estamos numa boa. Nem sequer lembramos do que nós prometemos ao Senhor, ao nosso Deus. Quebramos o voto, quebramos o que foi prometido e tentamos de fazer de Deus como se fosse aquele gênio da lâmpada mágica. Só chamar que Ele virá e irá nos atender, irá atender aqueles desejos que nós queremos. Normalmente um gênio da lâmpada mágica, nos filmes e séries, seja o que for, atende 3 pedidos. Mas quando fazemos isso, parece que Ele atenderá muito mais do que isso. Às vezes passa isso pela nossa cabeça, dizendo: não preciso agradecer mais a Deus, porque sei que Ele me ouviu uma vez, atendeu o meu clamor, atendeu a minha oração. Então, para que agradecer? Para quê? Não vou fazer isso. Quando for proveitoso para mim, quando estiver na lama, quando estiver com o calo apertando, vou clamar a Deus mais uma vez, e Ele me ouvirá, e Ele me atenderá, e Ele me obedecerá. Vejamos que há uma diferença entre o contexto aqui do salmista e nós. Entre o salmista, que apresentou o sacrifício, fez um voto, pagou, cumpriu, que rendeu graças ao Senhor. E a diferença, muitas vezes, para nós, que nós venhamos mudar isso, irmãos, mediante a nossa oração, suplicando a Deus e agradecendo a Ele com ação de graça. Como Paulo diz aos Filipenses: orem, suplicando com ação de graça. Agradeça por tudo e suplique a Deus a sua misericórdia. É isso que acontece, irmãos. E quando acontece isso, é formada uma submissão. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, estamos debaixo da sua soberania, estamos debaixo do seu poder. E quando acontece isso, estamos sendo submissos, estamos agradecendo a Deus por causa de uma ameaça que foi removida, a ameaça do pecado. Foi isso que o salmista fez, rendeu graças ao Senhor e agradeceu por conta da ameaça que foi retirada dele, o pecado. Ele rendeu graças a Deus e Deus removeu o seu pecado. Assim também, levando a refletir sobre quão profundo é a dívida daquele que está ofertando a Deus, a dívida daquele que vem louvar a Deus, daquele que vem adorar a Deus. Nós temos uma dívida muito grande, levando a nós a refletir sobre quão profundo é a vida daquele que está ofertando ao Senhor, a Deus. Assim vemos que o que quer que o salmista fizesse, sacrifício ou que fosse, não seria capaz de remover a culpa dele, não seria capaz de remover o seu pecado, não seria capaz dele celebrar um culto digno, um culto sincero, um culto perfeito ao Senhor. A partir do versículo 16 ao 20, vemos que é feito um convite. Convite a esse que é dirigido ao mundo inteiro, não somente a uma pessoa, a 2 pessoas, 3 pessoas, mas a todos, ao mundo inteiro. Vemos que os filhos de Deus, a sua igreja, ela testifica, ela dá parte de Deus e os seus atos feitos de forma que o mesmo é eterno. Nós testemunhamos, a igreja testemunha, a igreja é sal e luz no mundo. Nós devemos ser esse sal e luz no mundo. Esse salmista, após ter feito tudo isso, que foi dito aqui, que foi narrado, que o salmo fala, agora ele dá o seu testemunho. Ele dá o seu testemunho. E ele mostra como ele tem cuidado na sua comunhão com Deus. Ele mostra como ele tem cuidado na sua momento íntimo com Deus, no seu momento devocional, no seu momento de comunhão com o Senhor. Ele diz: bendito seja o Senhor, que não aparta de mim a sua graça.
Versículo 17 e 18. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplo a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não me teria ouvido. Irmãos, aqui nós vemos duas coisas. A necessidade urgente de oração, primeiro, e sua prática diária, sua prática contínua, viver isso, uma vida de oração e louvor e louvar a Deus. E nos revela que isso é um clamor de angústia quando fazemos isso. Vemos o seguinte, que quando fazemos isso é um grito desesperado por socorro, uma necessidade para aqueles que se dizem cristãos e não praticam a oração, uma necessidade urgente para aqueles que se dizem cristãos e não praticam a oração e não oram. Não simplesmente apenas praticar, mas viver diariamente, orar ao Senhor, seja de manhã, de tarde, de noite, momento da refeição, momento de sair de casa, momento de ir para o trabalho, momento de tomar uma decisão, sempre orar ao Senhor. Não é à toa que Paulo, no Novo Testamento, diz: orai continuamente, orai sem cessar, aos Tessalonicenses. Devemos viver essa vida de oração, essa prática de oração, onde ela é um dos meios mais simples, mas também mais poderosos de comunicação com nosso Deus, com nosso Senhor. Uma vez que não precisamos, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, não precisamos mais do que era feito no passado, sacrifício. Mas agora nós temos um livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo e temos livre acesso ao Senhor. Irmãos, segundo, é necessário que nossos lábios, nosso coração e nós mesmos, nosso pensamento, no nosso íntimo, sejamos sinceros na nossa adoração e na nossa oração e de nada duvidando, eliminando tudo aquilo de impuro que Deus nos ordena, No versículo 19 e 20 diz o seguinte: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A sua graça. Graça, um favor que não merecemos, algo que nós não merecíamos, mas recebemos da parte de Deus. Irmãos, nesse versículo 19 e 20, o salmista declara sua gratidão, não somente por causa da ameaça ou por causa do pecado que foi removido, mas sim pelo resultado que isso significa, que o seu relacionamento com Deus não teve nenhuma quebra, não teve nenhuma interrupção. A graça de Deus não foi afastada dele. É por isso que ele louvou ao Senhor. Não teve nenhuma interrupção, não teve nenhuma alteração com Deus. A sua graça, o seu amor e a sua misericórdia não foram afastadas dele. Primeira coisa, nós devemos reconhecer a nossa dívida diante de Deus. A segunda, nós devemos reconhecer o seu amor e a sua misericórdia. Irmãos, é muito importante nós sabermos disso, que Deus nos ama. É importante nós afirmarmos esse fato maravilhoso que a Bíblia nos afirma, que Deus é amor e que Deus nos ama. Especialmente quando nos achegamos diante de Deus em oração, buscando restauração com Deus e conosco mesmo. É bom lembrar que mesmo quando pecamos, Deus continua a nos amar. Mas não quer dizer que nós devemos continuar nessa prática, devemos continuar na prática do pecado. Não. Ele odeia o pecado cometido, porque ao fazermos isso, estamos em rebelião contra Deus. Estamos desobedecendo a sua palavra, a sua ordem, os seus mandamentos. Estamos sendo contrário aos seus mandamentos. Talvez a primeira reação quando nós pecamos seja o pensamento de frustração, seja o pensamento de que Deus não vai me perdoar mais, seja o pensamento, aquela tristeza,
a lágrima, o choro, fica em silêncio, fica afastado das pessoas, ficar afastado da comunhão de Deus. Às vezes esse é o nosso pensamento, mas o Espírito Santo, Ele age em nós. O Espírito Santo, Ele atua em nós. Ele nos confronta, Ele mostra o nosso pecado, mas também Ele nos consola. Isso porque esse Espírito de Deus está nos confrontando, fazendo com que nós venhamos reconhecer nossa desobediência e venhamos confessar o nosso pecado. Venha confessar. E talvez venhamos a pensar que Deus não nos ama mais, mas a Bíblia diz: Deus é amor. Vemos aqui a resposta quando pensamos isso, que Deus é amor, então Ele nos ama. Obtemos essa resposta para esse pensamento que é contrário ao que a Bíblia nos diz. Às vezes nós pensamos que Ele não nos ama mais, mas a Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. Isso não quer dizer que nós não somos apenas amados como filhos, amados apenas como filhos, mas o amor de Deus é da sua própria natureza, é da sua própria essência. É um amor que nós não temos. Nosso Senhor é o verdadeiro possuidor desse amor verdadeiro e Ele nos ama. Jamais esse amor ele pode ser acabado. Jamais esse amor ele pode ser esgotado. Jamais esse amor ele pode ser interrompido. E eu falei isso há alguns dias atrás, tanto em Malaquias como em dezembro, que eu falei sobre João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre esse amor de Deus. Jamais esse amor ele será esgotado. Esse amor é um amor tão intenso que está além das nossas forças. Esse amor é tão intenso que está além das nossas forças para poder diminuir ou aumentar esse amor de Deus. Esse amor de Deus que é tão grande. Quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante de Deus, reconhecemos a nossa dívida. Quando nós nos ajoelharmos diante de Deus, devemos confessar tudo que está se passando em nós, tudo que está se passando no nosso íntimo, porque é necessário nós depositarmos a nossa confiança nele, no Senhor, no nosso Deus. Então devemos estar firmes nesse fato de que o amor de Deus é algo imutável, que não muda jamais, não muda jamais. Muitas vezes nosso amor, às vezes pode até mudar, mas nunca o de Deus. O texto nos diz que se contemplarmos a vaidade, ou seja, se tivermos prazer no pecado, aquele que está nas alturas, aquele que está nas regiões celestiais, não nos ouviria, porque estaríamos dizendo que o que fazemos é mais importante do que ele, porque estaríamos dizendo que a prática ali, o que estamos fazendo é algo mais proveitoso, mais maravilhoso do que ele, mais prazeroso do que ele. E muitas vezes, quando nós mentimos, falamos mal de alguém, do irmão, quando às vezes cometemos algo contrário à Bíblia, em pensamento, seja em palavra, seja em ação, e continuamos nisso e gostando, é quando dizemos que estamos gostando disso, mais do que a presença de Deus. Estaríamos dizendo que o seu amor, a sua misericórdia e a sua compaixão de nada valem. Mas veja o seguinte, que o Senhor não nos ouviria se tivéssemos prazer nisso, tivéssemos prazer no pecado, prazer na vaidade. Mas quando chegamos em oração sincera a Ele, quando chegamos e nos ajoelhamos, levamos a nossa oração a Deus, Ele atende a nossa oração, não nos rejeita, não afasta a sua graça. É isso que esse versículo nos fala, que a graça de Deus não é afastada, que Ele não nos rejeita a oração. Nosso Pai, Ele é perfeito, nosso Pai, Ele é santo, nosso Pai, Ele é eterno. Para que Ele viesse a ter comunhão conosco nesse momento, para que Ele viesse estar aqui nesse momento, para que Ele viesse perdoar os pecados do povo, para sermos chamados de seus filhos, para sermos santos, perfeitos, era necessário que a situação que estava mudasse. E o que acontece? Essa situação muda quando Jesus vem ao mundo. Quando Deus envia o seu Filho amado
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que o problema viesse a ser resolvido. Isso acontece quando ele envia o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, a santidade de Deus foi satisfeita. Ele suportou a nossa dor. Ele suportou aquilo que nós não poderíamos suportar. Ele suportou algo que nenhum de nós poderíamos fazer. Mais cedo eu falei até na EBD. Algo que, imagine, ter os pregos nas mãos, os pregos nos pés, ser chicoteado, ser humilhado, ser cuspido, a coroa de espinho na cabeça, o sangue derramando. Era algo que nós não conseguiríamos suportar, mas ele suportou. E com isso, a obra de Satanás é derrubada. Satanás é derrotado. O salmista reconhece isso na pessoa de Deus. Isaías 59:2 diz que o nosso coração, ele é o que causa divisão entre nós e o nosso Deus. É isso que o salmista diz, que causa separação entre nós e o nosso Deus. O salmista no versículo 18 diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Não me teria ouvido. Irmãos, para que a nossa comunhão com Deus seja restaurada, para que a nossa comunhão com Ele seja restabelecida, torna-se extremamente necessário a confissão a Deus, para que a comunhão com Ele seja restaurada. O Senhor nos perdoa. Que venhamos nos apegar a esse exemplo do salmista, render graças a Deus, render graças ao nosso Senhor, orar a Ele, declarar com os nossos lábios: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Temos a certeza de que Cristo pagou definitivamente pelo nosso pecado. E assim nós vamos aguardar, confiantes na segunda vinda do Filho amado, e seremos co-herdeiros com Ele. Ele é o primogênito de tudo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o nosso Senhor. Provérbios 28 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as deixa e confessa alcançará misericórdia. Apesar de recebermos o perdão pleno quando nos achegamos a Deus em oração, o pecado deixa suas consequências. O pecado deixa consequências. O apóstolo Paulo afirma isso quando diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Nós poderíamos perguntar ao rei Davi, se ele estivesse aqui hoje, porque ele pecou contra o Senhor, desobedeceu, e a espada não se apartou da casa dele. Toda a sua vida aconteceram situações por conta do pecado dele, quando ele adulterou com Batseba. Poderíamos perguntar isso a ele. O profeta Natan é enviado para confrontar o profeta, ou confrontar o rei Davi com o seu pecado. Na presença do rei e de todos ali, ele aponta para o rei, para o rei Davi. Ele conta a história de um homem rico que abandonou um cordeiro amado que pertencia a um pobre. Davi, ao ouvir essa história, ele fica extremamente indignado. Ele manda aquele homem rico restituir ao outro 4 vezes mais. 4 vezes mais. Pois não demonstrou compaixão e misericórdia. Natan, então, aponta o dedo para ele e diz: tu és este homem, tu és esse homem que fez isso. Então, Davi reconhece o seu erro, Davi reconhece o seu pecado e certamente recebe o perdão do Senhor. É interessante constatar que o fato disso, ele sentenciar 4 vezes mais pela morte do cordeirinho, daquele homem que não teve compaixão, ele pagou 4 vezes com a sua própria família, 4 vezes mais por sua própria impiedade. Davi estava decretando a sua própria sentença. Primeiro, que seu filho com Batseba morre. Segundo, seu filho Amon é assassinado. Terceiro, seu filho Absalão morre durante uma batalha. E quarto, sua filha Tamar, ela é violentada por seu próprio irmão.
Será possível que um homem, segundo o coração de Deus, um homem, segundo o que Atos nos diz, Atos 13, 22, segundo o coração de Deus, homem que escreveu um salmo tão belo como o Salmo 23, poderia praticar tamanho pecado, tendo que sofrer uma severa disciplina por parte de Deus? E a resposta é sim, pois é exatamente isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia não encobre o pecado dele, a desobediência, mas mostra a sua falha. Irmãos, para finalizar, nós não devemos ficar desanimados ou desesperados. Nosso Deus, Ele é capaz de construir, Ele é capaz de usar um acontecimento triste como esse para trazer glória a Ele. O Senhor pode transformar uma vida quebrada, o Senhor pode transformar uma vida acabada, o Senhor pode transformar uma vida destruída em algo belo, em algo restaurado e útil para o seu louvor. E útil para o seu louvor. Irmãos, do casamento de Batseba nasce um filho, Salomão. Salomão, anos depois, ele constrói o templo, o altar a Deus. Somente esse Deus é capaz de construir sobre 2 pecados um templo para a sua glória. Nesse momento, ele usou Salomão para construir um templo para a sua glória. Não estou dizendo que com isso Davi não ficou livre dos pecados, nem com isso nós vamos ficar livres das consequências, porque até o final de sua vida ele pagou um alto preço. Porém é maravilhoso notar que ao lado disso, ao lado do nosso pecado, vem a maravilhosa graça do Senhor. Esse Deus com o qual tratamos, com o qual nos relacionamos, é maravilhoso, tem graça infinita. Portanto, assim como o rei Davi, possamos dizer o seguinte: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Porque muitas são as suas misericórdias. E eu faço uma pergunta a vocês: como nós devemos reagir diante de tal misericórdia? Diante de tal misericórdia. Também nós devemos esquecer nosso pecado, ser gratos e continuar nos alegrando nessa graça maravilhosa. Ao morrer na cruz, Jesus destruiu a obra de Satanás. Apocalipse 12:10 afirma que o inimigo é o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esteja certo de que, uma vez recebido perdão por parte de Deus, por parte do Senhor, qualquer tipo de acusação não vem dele, mas do diabo, do inimigo. Que não venhamos perder a paz em nosso coração, que não venhamos perder a alegria em servir a Deus, que não venhamos perder a ousadia em testemunhar e falar sobre o Evangelho de Cristo, que não venhamos ter dúvida a respeito da própria salvação, que venhamos sempre procurar esse Deus maravilhoso, estar em oração, nos ajoelhar diante dele e pedir ajuda a ele, a pedir o seu auxílio. Amém? Vamos ficar de pé, orar. E depois da oração, Zé quem vai puxar aí o Seja Deus. E temos também a cantina. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, para louvar ao Senhor. Pois estamos aqui nessa casa, ó Pai, para louvar, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso, e a Sua misericórdia dura para sempre. A Sua misericórdia se renova a cada manhã. A Sua graça é maravilhosa, a Sua graça é infinita. O Seu amor é maravilhoso. Que venhamos nos arrepender de tudo, ó Pai. Venhamos estar restabelecendo nossa comunhão com o Senhor, buscando a Tua presença, Senhor, meditando na Tua palavra, meditando nas Tuas sagradas Escrituras, compartilhando esse Evangelho maravilhoso, compartilhando a Tua palavra maravilhosa, Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida com os outros, ó Pai, compartilhando as nossas bênçãos, e que não venhamos sempre pensar que o Senhor é um gênio da lâmpada mágica, mas sim
que o Senhor é um Deus verdadeiro, que devemos estar sempre buscando a sua presença, Pai. Oramos assim, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine nesse momento, que nos dê uma boa noite, Senhor, de descanso, que depois que terminarmos tudo aqui, possamos nos despedir em paz para cada um dos nossos lares, ó Pai. Que o teu Filho, ó Pai, esteja conosco, interceda por nós, ó Pai. Aguardamos a segunda vinda dele, onde ele virá julgar todos, ó Pai. Louvamos a Ti, agradecemos ao Senhor, ó Pai. Em nome santo do Filho amado, essa é a nossa oração. Amém. Tacílio, ele vai vir.